Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo em Gênesis 18, um capítulo que é um verdadeiro divisor de águas no Antigo Testamento. Vamos explorar juntos as implicações teológicas gigantescas sobre quem é Deus e sobre o que significa ter fé de verdade. E para começar, vamos pensar nesta frase. É uma declaração poderosa de Abraão, cheia de humildade, mas ao mesmo tempo de uma coragem imensa. Ela dá o tom perfeito para um dos diálogos mais intensos de toda a Escritura, um diálogo que testa os limites entre justiça e misericórdia. Bem, a nossa análise vai seguir uma trilha bem clara. A gente começa com o encontro divino, depois parte para a promessa e o riso. Em seguida, vamos analisar a figura de Deus como o juiz de toda a terra, mergulhar de cabeça no diálogo por justiça e, por fim, fechar com as lições sobre a fé em ação. Ok, vamos lá. A história começa com uma cena bem peculiar. Uma visita extraordinária que acontece no calor do dia. Esse detalhe do horário, que era o mais quente e improvável para visitas, já é um sinal de que algo muito importante está para acontecer. E claro, essa não é uma visita comum. Muitos intérpretes olham para essa passagem e a classificam como uma teofania. É um termo técnico, mas que significa algo bem direto. É Deus se revelando de forma visível, de um jeito que Abraão pudesse entender e, mais importante, interagir. E o que é fascinante aqui é ver o passo a passo das ações de Abraão. Ele não só acolhe, ele corre, ele se curva, ele se apressa, ele serve de pé. Isso mostra uma hospitalidade que vai muito além da boa educação. É um ato de reverência profunda, de serviço, de humildade. Quase um reflexo do caráter de um Deus que também sabe acolher. Agora, vamos para o coração desse primeiro encontro, porque a coisa se aprofunda. É a renovação de uma promessa antiga. Uma promessa que, francamente, desafia toda e qualquer lógica humana. E aqui está a grande tensão da passagem, de forma bem clara. De um lado, a gente tem a promessa soberana de Deus. Do outro, a realidade biológica, dura e crua. Um casal de idosos. É o divino batendo de frente com o natural. E aí, escondida na tenda, a gente tem a reação de Sara. O riso dela é a resposta humana mais natural possível diante do que parece absurdo. É o ceticismo, a dúvida, a voz da experiência dizendo isso não tem como acontecer. E aqui vem o ponto crucial. Deus confronta essa dúvida, mas não com raiva. Ele responde com uma pergunta fundamental que, na verdade, é uma afirmação poderosa sobre a soberania dele sobre absolutamente qualquer limitação. A narrativa, então, dá uma virada. O foco sai de uma promessa pessoal, familiar, e se expande para uma questão de justiça universal. Deus começa a revelar o que ele pretende fazer com a cidade de Sodoma. E olha só, Deus decide não esconder seus planos de Abraão. Por quê? Porque Abraão não era um simples espectador. Ele era um parceiro na aliança, alguém chamado para construir um legado de justiça que passaria de geração em geração. Esse detalhe é teologicamente riquíssimo. Mostra que o julgamento de Deus não é impulsivo, não é baseado em ouvir dizer. Ele desce para ver, para ter conhecimento direto e pleno dos fatos. Isso estabelece um padrão de justiça reta. O que vem a seguir é um momento, sinceramente, sem precedentes. Um ser humano, Abraão, tem a ousadia de iniciar um diálogo, uma verdadeira negociação com Deus sobre o destino de uma cidade inteira. A estratégia de Abraão aqui é simplesmente genial. Ele não apela para a piedade, para o sentimento, ele apela para o próprio caráter de Deus. Basicamente, ele argumenta usando a própria régua divina. O juiz de toda a terra não pode fazer algo que não seja justo. É um argumento irrefutável. E a conversa começa com uma proposta audaciosa. Ele joga um número lá em cima. E se tiver 50 justos na cidade, o Senhor pouparia a todo lugar por causa deles? E a resposta de Deus é imediata. Sim, por amor aos 50, ele perdoaria. Mas Abraão não para por aí, né? Ele, se lembrando que é pó e cinza, insiste com muito respeito. E se faltarem 5 para 50? Por 45 o senhor ainda pouparia? E, de novo, Deus concorda. A negociação continua. Abraão baixa o número para 40. E a cada passo dessa conversa, a gente vê não só a coragem de Abraão crescendo, mas também a paciência e a misericórdia de Deus, que continua aberto ao diálogo.
A cada sim de Deus, a confiança de Abraão para interceder aumenta. E ele arrisca um número menor, 30. A resposta de Deus se mantém firme. Não o farei, se eu achar ali 30. A ousadia de Abraão vai ainda mais longe. Ele propõe 20 justos. Percebe? A cada etapa, a natureza de Deus vai sendo revelada. Ele não está ansioso para destruir, ele está, na verdade, procurando ativamente um motivo para poupar. E então, finalmente, Abraão faz seu último apelo. Ele pede que Deus não se irrite com a sua insistência e chega no número final, 10. E por amor a 10. A concordância de Deus aqui revela um princípio teológico profundo. A sua justiça não anda separada da sua misericórdia. Ele está disposto a perdoar muitos por amor a poucos. Ufa! Depois de uma narrativa tão densa e rica, fica a pergunta: o que a gente tira de tudo isso? Como é que a gente conecta esses temas tão antigos com a nossa prática de fé hoje? Bom, esse relato nos chama para uma fé que se move, uma fé ativa, uma fé que se reflete em como a gente serve as pessoas, em como a gente confia no poder de Deus, mesmo quando tudo parece impossível, em como a gente ora pelo mundo e, claro, no nosso compromisso diário com uma vida justa. No fim das contas, o ponto crucial é este. O relacionamento de Abraão com Deus se torna um modelo para nós. Um modelo de uma fé que consegue ser, ao mesmo tempo, extremamente reverente e profundamente pessoal. Uma fé ousada, mas também humilde. E essa história toda nos deixa com essa provocação final, né? Ela mostra o poder que a coragem de uma única pessoa pode ter. A coragem de se colocar na brecha, de defender a misericórdia, de lutar por justiça. A intercessão de um justo, de fato, pode mudar destinos.